E já de volta com o nosso programa Vida e Saúde ao vivo em cores. Sempre é bom estar com você, seja sempre bem-vindo, viu? Hoje falando sobre doenças do outono ou doenças respiratórias, aqui com o nosso amigo Dr. Luiz Antônio Braganholo Júnior, médico pneumologista, que está aqui brilhantemente esclarecendo todas as dúvidas. Doutor, vamos lá para Brasópolis, Minas Gerais. Quem representa a cidade é Mariluce Caixeta Racim Machado. Obrigado, Mariluce, Deus abençoe, viu? Trabalho em um centro de saúde, quando chega de manhã, chego bem. Quando termino o trabalho todos os dias, saio com a sensação de garganta irritada. Será do ambiente, doutor? Pergunta a nossa amiga Mariluce. Pode ser do ambiente, né? Às vezes você pode trabalhar em centros de saúde que tem o ar-condicionado e nem sempre você consegue ter acesso à manutenção, limpeza. E também as pessoas às vezes disputam para ver quem que deixa a temperatura mais baixa. Isso pode contribuir, mas é importante lembrar de outra coisa. Pode ser do ambiente, mas você está se hidratando adequadamente ao longo do dia. Se você fala muito com as pessoas, tem muito contato, fala bastante, tem que orientar, não se esqueça, isso também causa desidratação. E se você passa um longo período sem beber a água, a própria desidratação também pode trazer essa irritação que fica constante. Doutor, antes o senhor comentou muito bem sobre a questão do cigarro, né? Que entra pelas, né? Vai lá no pulmão e acaba detonando. Eu tenho que fazer essa pergunta, doutor, assim, e tem gente que faz ou está se aventurando, enfim, no uso de drogas, muitas vezes que tem que, né, pegar e cheirar, inalar aquilo ali, isso também está detonando todo o sistema o sistema respiratório, está detonando assim, com a sensibilidade, doutor? Sim, é muito comum o usuário de droga ilícita, né? Principalmente quem cheira a cocaína, vai ter uma irritação terrível, não só pela droga, mas também pelos outros excipientes que estão presentes nela. E aí toda aquela parte da mucosa vai sofrer tanto que a gente costuma dizer que ela fica careca, não fica um pelinho ali para fazer a filtragem do ar. E muitas vezes essa lesão continua se propagando, né? Da mesma forma que a gente falou do enfisema, que são buraquinhos no pulmão, é muito comum também haver o furo do septo nasal, que é essa parte do meio do nariz, que é parte cartilagem, parte osso. Então, a parte da cartilagem sofre tanta ação da droga que pode haver perfuração. E aí você tem uma comunicação nova entre uma narina e outra. Isso, nossa, é terrível. A nossa amiga Liane Terezinha, que está acompanhando também pelas nossas redes sociais. Obrigado, Liane, que Deus te abençoe, viu? Ela tem bronquite, doutor. Ela pergunta, ela está usando um medicamento. Eu vou dizer o medicamento para o doutor dar a resposta para a Eliane, enfim, mas assim não significa que ele está autorizando você a comprar o mesmo medicamento. Enfim, aliás, automedicação jamais. Ela usa Alenia 12/400 mg. Ela pergunta se está certo, se pode continuar o uso, doutor. Aí. Tá, então vamos lá. Primeiro, vamos reforçar uma ideia que precisa ficar claro, que dá muita confusão. Bronquite e asma geralmente são sinônimos, é a mesma doença. A gente tenta usar mais o termo asma para justamente evitar esse tipo de confusão. Então vamos assumir que quando ela disse bronquite, ela está se referindo a asma. Por quê? Porque ela está em uso de uma medicação. Essa medicação que ela citou é uma das tantas outras que existem para se fazer o controle da asma. Então, se ela foi avaliada por um pneumologista, se ela teve a indicação do uso dessa medicação, ela vai fazer uso contínuo até alcançar um bom nível de controle. Não há problema em se utilizar essa medicação a longo prazo. O corpo não vicia, a medicação não causa nenhum tipo de dependência, você não vai ter uma falha terapêutica por achar que o organismo acostumou com aquele remédio. Mas, como a gente já disse também aqui, como a asma não tem cura, você vai fazer o tratamento prolongado para alcançar controle. Quanto mais tempo de controle você tiver, melhor, você fica mais livre de complicações. E é possível, ao longo do tempo, a gente ir reduzindo a dose da medicação. Então, use a medicação, mas sempre com uma orientação
adequada, sendo sempre reavaliada, porque a asma não é igual no decorrer do tempo, ela muda e isso precisa ser bem visto. Que maravilha, viu? Como é bom perguntar, viu? Obrigado aí, nossa amiga Liliane. A Silvana Aparecida Alves, de Campinas, aqui pertinho da gente também. Obrigado, Silvana. Ela falou que o filho dela, doutor, tem rinite alérgica e do nada sai sangue. E já levei ao médico e ele só receita soro para lavar e buzolino, é isso, né? Gostaria de saber se tem algum outro tipo de tratamento, pergunta a nossa amiga Silvana, doutor. Silvana Aparecida, do filho dela aí. Isso aí é bem difícil mesmo. O sangramento nasal, né, que a gente chama de epistaxe, é também um sinal muito típico e frequente em quem tem rinite. Da mesma forma que a irritação vai promover inchaço da mucosa, essa irritação também pode trazer corrosão nas pequenas veias do nariz, que são extremamente delicadas e finas. E isso pode causar o sangramento. Então, o tratamento é feito com o soro, no caso, para você ter uma higiene adequada e não deixar resto de sangue acumulando no nariz, que também pode ser prejudicial. E outras medicações tópicas para diminuir essa irritação. Mas não há nada que se fazer de diferente para evitar esse sangramento. E uma coisa também importante, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Por favor, doutor, o senhor aqui quando você vê alguém tendo sangramento pelo nariz, é muito comum a gente ver todo mundo querendo ajudar, apertando o nariz da pessoa, levantando a cabeça assim para ver se melhora. Olha a dica, presta atenção. Não faça isso, não é dessa forma que resolve. Primeiro, pegue um lenço. Com o lenço, você aperta o nariz delicadamente. Então, a própria pessoa que está tendo o sangramento, aperta o nariz um pouquinho com o lenço, inclina a cabeça para frente e fica respirando pela boca até o sangramento parar. Dessa forma, você consegue estancar o sangramento mais fácil e evita de ficar engolindo sangue caso você levante a cabeça. Isso também faz com que o sangramento fique mais demorado. Então, é fazer uma leve pressão. Se você tiver um pouquinho de gelo, pode até colocar na fronte aqui, pertinho do nariz. Mas você faz uma leve pressão, inclina a cabeça para frente e respira pela boca. Isso vai ser mais resolutivo e seguro. Tá vendo? Olha que dica fantástica. Porque geralmente é assim, a gente levanta o nariz, etc., para tentar, o sangue não sai para fora, mas ele vem pelo fundo da garganta. Isso às vezes é complicado, porque se a pessoa se engasga com esse sangue, afoga e vem tossir ou até mesmo vomitar, aí é mais complicado, pode ter uma broncoaspiração. Doutor, e quando tem muita gente assim que vai limpar o nariz e sai sangue, pequenos, sei lá, blocos, né? O que é isso? Existe a diferença, né? Ou você tem um sangramento ativo, que é aquele sangue mais rutilante, aquele vermelhão vivo, e às vezes você, numa sessão de higiene nasal, sai um pouquinho de catarro, misturado com laivos de sangue, já um pouco mais escuro. Aquilo é bastante comum também, não precisa se preocupar, mas mostra uma certa agressão, uma certa lesão dessa narina. Problemas de ouvidos também são decorrentes de doenças respiratórias, doutor? Sim. Principalmente uma rinite mal controlada abre caminho para você ter problemas no ouvido. Por quê? O nosso nariz, ele tem uma comunicação com o fundo da garganta. Ele também se comunica com os olhos, através do canal. E ele também se comunica com o ouvido. Então, uma pessoa que tem uma rinite mal controlada, vive com o nariz trancado, vai ficar com aquela sensação que engole secreção. Mas essa secreção também pode aflorar no canto dos olhos, como se fosse aquela ramela, isso é muito comum em crianças. Mas o refluxo dessa secreção para dentro do ouvido pode ser muito mais deletério. Não só por desenvolvimento de uma infecção aguda do ouvido, que é uma otite média aguda, como também trazer perfuração do tímpano, comprometimento da audição e também o risco de caminhar para uma meningite. Agora, doutor, muita gente sim, que de repente está num quadro assim, de alergia ou de gripe, resfriado, sei lá,
e vai tossir e de repente sente que tem, não é o catarro no nariz, mas assim sai pela garganta, o que é isso, de onde vem isso? Provavelmente está vindo do pulmão, mas nem sempre é assim, porque você tem casos de pessoas que sofrem com refluxo gastroesofágico, que é tão intenso que alcança a laringe e traz uma secreção meio estranha também que confunde bastante. Então, tem que prestar muita atenção. A gente também, quando tem o paciente para conversar, para ver a história do que acontece, tem que tentar diferenciar esse tipo de manifestação para saber aonde pesquisar melhor o diagnóstico. Que tem muita gente que tem esse costume, doutor, assim, de escarrar, no escarrar sai essa secreção esverdeada, sei lá, isso está vindo do pulmão que sai? É complicado, porque só a cor da secreção não me diz exatamente qual a origem dela, né? Mas geralmente, se você tem a secreção mais esverdeada, consistente, às vezes até escura, ferruginosa, né? Ela pode estar vindo do pulmão ou até mesmo descendo pelo fundo da garganta, irritando aqui no finalzinho da garganta, estimulando a tosse que exterioriza. Pode vir com sangue também? Pode vir sim. Você pode ter a maior causa de sangramento na tosse é a bronquite. Olha só. A irritação que traz nos brônquios. Então pode sair um sangue mais vivo também, ou aquele sangue mais escuro, envelhecido, mas pode vir sim nos seus pulmões. Eu vou chamar o intervalo, na sequência temos mais um bloco, aproveitando a presença ilustre do Dr. Luiz Antônio aqui, sobre doenças respiratórias. A gente volta já só para você, dá tempo ainda, viu? De ligar.